Vou convidar você para abrir sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 4. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no 4º capítulo. Eu quero ler a partir do verso 17. Nós vamos ler do versículo 17 até o versículo de número 24. Efésios 4, do 17 ao 24. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado sensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido, e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo a concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Amém até aí. Eu queria que nessa manhã nós pudéssemos pensar e conversar a respeito das mudanças que ocorrem na vida daqueles que creem em Cristo. A nossa vida em Cristo, ela passa por um processo de mudança, de transformação. Nós vamos amadurecendo, crescendo no nosso relacionamento e mudando a forma como nós enxergamos tudo quanto está ao nosso redor. É um processo de crescimento e amadurecimento na vida cristã. O apóstolo Paulo, ele usa uma expressão interessante, porque ele fala que nós devemos nos despojar do velho homem e nos renovar assim no Senhor, nos revestir do novo homem. Ele usa uma figura de linguagem que trata a respeito da própria roupa, da vestimenta. Então, para que o que ele está dizendo se torne uma imagem na mente de quem está lendo a carta, ele usa esta expressão, dizendo, olha, é como se você trocasse de roupa. Você está usando uma roupa, só que a partir de agora você está trocando de roupa e vai usar uma nova vestimenta. Então ele usa esta forma de se expressar para dizer da mudança que ocorre na vida da pessoa que passa a crer em Cristo e a viver segundo Cristo. Nós temos o hábito de trocar de roupa, óbvio, né? E a gente sabe que tem peças de roupa que são usadas em contextos diferentes, correto? Por exemplo, você vai trabalhar, você vai entrar no seu serviço, sei lá, 8 horas da manhã, 7 horas, 9 horas. Você tem geralmente algumas roupas que você usa no trabalho. Às vezes no seu trabalho você vai de camisa, ou de camiseta polo, né? Dependendo do seu trabalho, se for mais despojado, você vai de camiseta mesmo, calça jeans, né? Raramente alguém tem o privilégio de poder trabalhar de bermuda, né? Não sei se tem alguém aqui que consegue, mas porque você sabe assim, não vou para o trabalho de bermuda, né? Assim, a gente sabe. Você vai para a academia, você não vai para a academia com a mesma roupa que você vai para o trabalho, certo? A academia, ela já exige uma vestimenta diferente. Aí você vai de shorts, vai com uma camiseta dry fit para poder melhorar o processo de suor, é outra roupa. Agora você vai num casamento, você vai no casamento com a mesma roupa que você trabalha? Não vai, né? Casamento já é um evento mais formal, aí você já pega um vestido, as mulheres é óbvio, né? Aí você já põe um blazer ou um terno, uma camisa. Você vai mudando de roupa porque dependendo do ambiente, dependendo do lugar, dependendo do propósito, é uma roupa diferente. Você vai num velório. Você vai num velório e você coloca outro tipo de roupa. Nós vamos mudando a roupa. E Paulo usa essa figura de linguagem dizendo assim, quando nós estávamos longe de Cristo, nós tínhamos um jeito de nos vestir.
Agora, em Cristo, a nossa roupagem mudou. Mas ele não está se referindo aqui de maneira literal ao uso de peças que compõem o nosso look. Ele não está falando sobre isso. Ele está dizendo sobre a mudança que ocorre no coração da vida da pessoa que crê em Jesus. Então, ele vai dizer e vai apresentar a vida das pessoas sem Cristo e a vida das pessoas em Cristo. Nesses versículos que nós lemos, ele vai apresentar essas duas formas de viver, para que nós venhamos a refletir sobre quais são as mudanças que têm ocorrido na nossa vida através da nossa fé em Cristo Jesus. Porque nós nos despimos do velho homem, nós deixamos de viver daquela forma e passamos a ter agora uma nova forma de viver, nos revestimos de um novo homem. E ele vai começar no versículo 17, falando a respeito da vida das pessoas que estão distante de Cristo, das pessoas que não têm uma relação com Deus. E ele vai começar dizendo assim, no versículo 17, isto, portanto, digo, e no Senhor testifico. Então ele vai reforçando, olha, eu digo para vocês, e eu testifico, porque ele está dizendo na autoridade do nome de Jesus, olha, em nome do Senhor estou testificando, para que vocês não andem mais como andavam os gentios, que andavam na vaidade dos seus próprios pensamentos. Esta é a primeira manifestação do apóstolo Paulo nesses versos, de como é a mente das pessoas que estão distantes de Cristo. Pessoas que têm a sua mente vazia. Quando ele usa essa expressão, na vaidade dos seus próprios pensamentos, ele está se referindo aos pensamentos fúteis, aos pensamentos que o homem ou a mulher pode ter, que não se coadunam com o Evangelho de Jesus Cristo, que não estão associados àquilo que Deus quer para nós. Vaidade dos seus próprios pensamentos. Todas as vezes que o indivíduo gasta tempo, energia, raciocínio, inteligência, capacidade, para tudo que é vazio de significado em Cristo, é o que o apóstolo Paulo expressa aqui com a vaidade dos seus próprios pensamentos. Pensamentos insignificantes, pensamentos que não constroem, pensamentos que são prejudiciais para você mesmo ou para as pessoas que estão à sua volta. A inutilidade do pensamento, porque nos conduz a pensamentos vãos, coisas vãs da nossa caminhada. Então, esta é uma das primeiras coisas que Paulo coloca aqui a respeito das pessoas que estão distantes de Deus, uma mente vazia. A gente tem até um ditado muito conhecido, que fala o quê? Isso aí, mente vazia, oficina do diabo, oficina de Satanás, Quer dizer, quando você não tem nada na cabeça, você só pensa o que não deve, Fica maquinando as coisas. Então, Paulo usa essa expressão dizendo das pessoas que estão distantes de Deus. Só que olha só, pensando na ideia da metáfora da roupa, este não é mais o estilo de vida das pessoas que estão em Cristo. As pessoas que estão em Cristo não têm mais a mente vazia, mas nós sabemos que as pessoas que estão distantes de Deus têm a sua mente vazia. E a mente vazia acaba sendo um espaço para pensar muitas coisas, e inclusive muitas coisas que são prejudiciais para a nossa vida de comunhão com Deus, nossa vida de comunhão com as pessoas, nossos relacionamentos com os irmãos e irmãs, e assim por diante. Cuidado da nossa mente. E essa é uma área muito importante que nós devemos observar. Como nós temos usado o nosso tempo, a nossa energia, a nossa inteligência, de que forma temos usado isso? Para a glória de Deus? Ou temos caído na vaidade do nosso próprio pensamento? Uma segunda coisa que ele coloca é uma vida alienada de Deus. Ele põe aqui, na continuidade, no versículo 18, ele vai dizer, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem. Quando ele fala alheios à vida de Deus, ele está dizendo, são pessoas que estão distantes de Deus, não querem comunhão com Deus. É como a parábola do filho pródigo, que partiu para uma terra distante, não quis mais conviver com o pai,
e lá, nessa terra distante, dissipou todos os seus bens, tudo que tinha, vivendo dissolutamente, diz o texto bíblico lá, né? Ou seja, vivendo segundo o seu próprio desejo, segundo suas próprias vontades. Ele não queria comunhão com o Pai. Então, longe da casa do Pai, longe do Pai, os homens, o ser humano, né, não conhece limites. Não tem limites para o ser humano distante de Deus. Ele tudo pode, né? Dentro da sua própria compreensão, a ignorância acaba dominando o comportamento humano. Então, Paulo diz, olha, as pessoas que não estão em Cristo estão distantes de um relacionamento com Deus, estão distantes dessa comunhão, né? E vivem segundo a sua própria vontade, segundo o seu próprio querer, e não se interessam por essa intimidade com Deus. Hoje, é lógico que a gente vive, e é interessante a gente pensar nisso, porque é uma realidade, a gente vive um pouco da crise institucional. O que é a crise institucional? As pessoas têm dificuldades hoje e têm sempre um pé atrás com instituição. Então, a igreja enquanto instituição, ela enfrenta isso, né? As pessoas têm, não vou na igreja, não gosto da igreja, não gosto da igreja. Você com certeza convive com pessoas que têm preconceitos com instituição, né? Não, porque as pessoas só falam isso, só pensam aquilo, quer manipular. Você tem a crise institucional, que é uma coisa que está muito presente no século XXI, principalmente nas novas gerações, né? Adolescentes, jovens, são mais críticos à questão institucional. Mas, além da questão institucional, o que Paulo está trabalhando aqui não é no viés institucional. O que Paulo está dizendo é na comunhão com Deus. Ou seja, as pessoas que estão distantes de Deus e não querem comunhão com Deus. Deus não existe. Não, se Deus existe, esse Deus eu não creio. Você tem pessoas que têm essa mentalidade de que elas não precisam de Deus para viver. Não é só uma crise institucional, é uma crise ou uma descrença mesmo em relação à fé. E nós convivemos diariamente com pessoas que estão nessa crise de fé. A gente chama de crise de fé, né? Eles não chamariam de crise de fé, porque eles dirão que, não creio, ponto, né? Mas pessoas que não querem relacionamento com Deus, porque pensam que um relacionamento com Deus é algo que vai prejudicar os seus objetivos pessoais, a satisfação dos seus desejos próprios, e as pessoas estão cada vez mais distantes de uma relação com Deus. Elas não querem. Não sei com quem eu estava conversando a semana passada, a gente estava falando sobre o movimento no meio da juventude, fora da igreja, né? E uma das coisas que tem aumentado muito são jovens ateus. Tem crescido muito, não creio em Deus, né? E é exatamente sobre isso que Paulo está dizendo, a vida alienada de Deus. Não é só alienada da instituição, é alienada de Deus. E é uma luta, né? É uma luta, porque a gente sabe que não há bem mais precioso do que a fé em Cristo Jesus, né? Mas a gente vive uma crise de vidas que estão alienadas de Deus, distantes do Senhor, não querem comunhão com Deus. Essa é a vida que Paulo fala aqui, alheios à vida de Deus. Terceiro ponto, se alguém quiser ir comentando, viu gente, só dá um grito aí. Terceiro, um coração endurecido, que é a expressão anterior, obscurecidos de entendimento, né? Obscurecido de entendimento, e aí alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, pela dureza do seu coração. Por estarem distantes, alienados de Deus, o coração vai se tornando cada vez mais duro. Vai perdendo a sensibilidade. Essa descrença, essa ação de não querer uma comunhão com Deus, uma relação com Deus, vai tornando a pessoa cada vez mais dura para ouvir algo que vem de Deus. E a palavra dureza aqui, ela lembra uma pedra, tipo um mármore, dura como mármore, né? Ele está dizendo que a pessoa ela vai perdendo totalmente a sua capacidade de ouvir e discernir a voz de Deus, porque o coração dela está endurecido, cria uma casca impenetrável, não tem jeito de chegar ao seu coração. Por mais que Deus fale, aquela pessoa arruma justificativas ou desculpas
para que ele não dê de fato ouvido àquilo que Deus tem dito ao seu coração. Coração endurecido. E o coração endurecido, ele cega, né? O coração endurecido, ele vai tornando a gente cada vez mais fechados. Isso acontece com qualquer um de nós, né? Lógico que a gente aqui, como cristãos, revestidos do novo homem, a nossa vontade é sempre ouvir a voz de Deus, né? A gente pede para Deus falar, a gente quer ouvir, né? Pedimos para Deus sensibilizar a gente. Mas quando a gente tem algum problema, principalmente de relacionamentos humanos, né? Que a gente enfrenta muita batalha nas nossas relações, quando a gente enfrenta dificuldade nas relações humanas e a gente cria alguma antipatia ou alguma dificuldade, é a mesma coisa de ter um coração endurecido. Não é difícil, às vezes, quando você cria um problema, uma celeuma com alguém, você sensibilizar o coração, parece que a gente já fica na defensiva, né? Já fica sempre indisposto. Por mais que alguém fale alguma coisa, já tem segunda intenção. Você já está sempre preparado para se defender, porque você está com o coração endurecido. Né? E é nesse sentido que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, dessas pessoas que estão distantes da comunhão com Deus, têm um coração duro, duro como pedra, semelhante a mármore, não estão abertos para ouvir, então estão se tornando pessoas cegas, segundo o seu próprio entendimento, e vai vivendo de engano em engano. O quarto e último, que o apóstolo Paulo apresenta aqui das pessoas que estão distantes de Deus, é que o seu corpo é entregue a toda sorte de impureza, versículo 19, os quais, tendo se tornado insensíveis, olha só, essas pessoas, né, que estão distantes de Deus, se tornaram insensíveis e, devido à insensibilidade, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Se entregaram à dissolução para com avidez, ou seja, para com esse desejo ardente, essa vontade imoderada. Avidez é essa rapidez, essa necessidade veemente de fazer algo que ela mesma deseja, né? Então ele diz, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Ela perde o limite, perde os princípios todos. Então, quando fala de impureza, não é só na questão da sexualidade, né? Que a gente fala muito de impureza, a gente pensa muitas vezes na questão de uma sexualidade deturpada, de uma sexualidade fora dos princípios bíblicos, mas essa impureza vai além disso. É todo comportamento humano que está contrário à vontade de Deus, ao princípio do Evangelho de Cristo. Então o ser humano vai perdendo a sua noção de comportamento. Aí ele se torna injusto e não está nem aí para a sua injustiça, ele mente e não está nem aí para a sua mentira, ele rouba e não está nem aí para o mal que ele causa às pessoas à sua volta. É impureza, ele vai fazendo, e vai fazendo, e vai fazendo, e para ele está bom, porque Deus não é aquele a quem ele reconhece como norteador da sua vida. Então ele vai perdendo toda essa sensibilidade. Esse é o comportamento das pessoas que se vestem como aqueles que estão distantes de Deus. Paulo coloca nesses termos as pessoas que perdem a sensibilidade. Tem uma frase do John Stott que ele diz assim, falando sobre essa perda da sensibilidade. Ele diz, tendo perdido toda a sensibilidade, as pessoas perdem todo o autocontrole. Então, John Stott, um teólogo, ele colocou com essas palavras essa perda da sensibilidade humana, que as pessoas, ao perderem a sensibilidade de ouvir a Deus, elas perderam também o autocontrole, elas não conseguem falar assim, não, peraí, isso aqui está errado, eu só posso vir até aqui, daqui para lá não dá mais. Elas perdem o autocontrole, e um abismo vai puxando outro abismo, e as pessoas vão se afundando cada vez mais nas suas mazelas, nos seus erros, na indiferença com o próximo, na indiferença com Deus, e segue desta forma, dia após dia, né? Então é assim que ele apresenta as pessoas que estão vestidas do velho homem. Esse é o velho homem para o apóstolo Paulo. O homem distante de Deus, distante da comunhão com Deus, da relação com Deus, e que se torna insensível para tudo quanto ocorre. Isso aí. Dentro da teologia reformada, uma das coisas que nós sempre ensinamos, que faz parte da natureza pecaminosa do ser humano, é um termo que a gente
se refere a ele de depravação total, né? Nós acreditamos que o ser humano, ele nasce numa depravação total, né? Depravação total fala a respeito dessa natureza pecaminosa, ou seja, nós somos pecadores, nascemos em pecado, e a nossa mente ela é obscurecida mesmo, né? A gente está distante de Deus, a gente depende da graça de Deus em abrir o nosso entendimento, né? E fazer com que essa fé em Cristo seja manifesta, né? E revelada. E é exatamente isso mesmo que a gente tem conversado, né? As pessoas elas estão com a mente obscurecidas, então tudo para elas que fala a respeito do Evangelho, fala a respeito de Deus, sempre na compreensão delas vai ser algo que lhes tira a liberdade, que os limita, que gera uma pressão, sempre verão dessa forma, né? É só a graça de Deus mesmo em tirar essa velha roupa e revestir, né? Porque senão a gente continua com essa mente, né? O coração endurecido, a procura de justificativa para os nossos erros, a tentativa de encontrar o nosso próprio caminho com esforço próprio, né? Satisfazer o nosso coração, que é essa entrega à impureza, né? A pessoa vai lá, ela quer satisfazer a sua vontade, o seu desejo, né? Ela pode chorar depois pelas consequências, mas na hora ela quer satisfazer o seu desejo, né? Assim, na hora de satisfazer o desejo, eu que sei. Aí na hora que vem as consequências, cadê Deus? Se Deus existe, por que mesmo colhendo uma consequência do próprio erro que ela cometeu, né? Você vê que não tem nem raciocínio lógico, né, na hora que você para pensar, né? Porque a pessoa, se ela não crê, ou se ela entende que ela deve procurar satisfazer suas vontades próprias, ela tem que estar disposta a assumir as consequências das atitudes que ela tomou e saber que é consequência da atitude dela, né? Mas aí a pessoa muda o discurso. Mas então, e é exatamente isso. Porque você citou o relato da queda no jardim do Éden. Qual que foi o argumento da serpente para que a mulher e o homem pudessem comer do fruto? Vocês serão igual a Deus. No dia que vocês comerem, vocês serão iguais a Deus. Entendeu? Vocês serão igual a Deus. Vocês serão senhores da sua própria vida. E eles foram lá, não, aí a proposta é boa. Hã? Coração enganoso. Mas quando estamos em Cristo, quando o nosso coração é aberto, os nossos olhos também, e a gente reconhece o nosso pecado, né? Porque isso é uma coisa muito importante, a gente saber que nós somos pecadores, né? E pecadores transformados pela graça. Paulo, no versículo 20, ele vai falar o seguinte: mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Então Paulo muda agora, ele dá o exemplo da pessoa que está distante de Deus, e agora da pessoa que está em comunhão com Deus em Cristo Jesus. Na linguagem de hoje, na Bíblia, né, na tradução linguagem de hoje, esse versículo está da seguinte forma: mas não foi essa maneira de viver que vocês aprenderam como seguidores de Cristo. A linguagem de hoje ela faz uma interpretação, né, do texto, e ela fala assim: olha, essa não foi a maneira de viver que vocês aprenderam como seguidores de Cristo. Então a forma como nós vivemos em Cristo é diferente, e aí ele vai falar muito a respeito da pessoa de Jesus, né? Então ele vai colocar no versículo 20 que nós aprendemos a Cristo, né? O que significa essa expressão, aprendestes a Cristo? Cristo é a substância do ensino. Aprendestes a Cristo significa que Cristo é tudo para nós. O que nós aprendemos foi Cristo. Cristo Jesus é o ensino para nós. Não só a palavra que ele transmitiu quando ele caminhou junto aos seus discípulos, que foi alguma das coisas relatadas pelos evangelistas, mas o próprio Cristo, né? Tudo que Cristo fez, os milagres de Cristo, quando olhamos para a pessoa de Jesus, aprendestes a Cristo é isso, é olhar para a pessoa de Jesus. Não só para os ensinos de Jesus, é para a pessoa de Jesus, né? O apóstolo Paulo vai dizer em Colossenses, capítulo 1, versículo 27, que Cristo em vós é a esperança da glória. Então ele está mostrando que a pessoa de Jesus é tudo para nós.
logo em seguida, ele no versículo 21, ele vai falar, se é que de fato o tendes ouvido. Aí ele dá um pouco a mais. Paulo vai gradativamente, ele fala assim, olha, a vida de vocês agora, essa nova roupagem que vocês têm, essa nova vestimenta que vocês colocaram, é porque vocês agora precisam olhar para Cristo. Cristo é a esperança de vocês. Vocês aprendestes a Ele. E além de aprender olhando para Ele, vocês precisam entender que o que vocês aprenderam também ouvindo a Ele. Aí ele entra nessa área do ensino, que Cristo não é só a substância do ensino, mas Ele é também o próprio mestre que nos ensina. Nós temos Jesus como aquele que nos orienta, através dos seus ensinos. Quando nós lemos os evangelhos, quando nós atentamos para aquilo que Jesus apresentou aos seus seguidores, para nós trata-se da instrução, do ensino de como nós devemos viver a vida. Então, se ele fala, olha, perdoa 70 vezes 7, o que a gente aprende? A perdoar. A gente não aprende a se vingar. Antes de Cristo, a gente se vingava. Agora, com Cristo, a gente faz o quê? Perdoa. O que é mais fácil? Perdoar, lógico, né? Porque o Espírito de Deus ajuda a gente. O que mais que a gente aprende com Cristo? Ter compaixão, misericórdia, amar a Deus sobre todas as coisas, amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então, olha só, Paulo está dizendo a respeito de Jesus como mestre. Aí, o estilo de vida que nós vamos ter é totalmente diferente daqueles que estão distantes de Cristo. Aí alguém que não tem comunhão com Deus, que não tem fé em Cristo, ela vai chegar para você e falar assim, se eu fosse você, eu pagava na mesma moeda. Certo? Nós vamos ouvir isso, e não vai ser pouco. Se eu fosse você, eu mostraria com quem que essa pessoa está mexendo para não provocar mais. Mas essa é a velha roupagem. A nova roupagem é diferente. Tá certo que algumas vezes a gente quer se revestir do velho homem, né? Mas nós precisamos pedir a Deus misericórdia, falar, Deus, não, sou nova criação, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se faz novo, né? Então é aprender a Cristo, é ouvir a Cristo, estar atento aos ensinos de Jesus. E por fim, ele vai dizer, instruídos em Cristo. Instruídos em Cristo. O que essa expressão instruídos em Cristo quer dizer é que além de nós aprendermos com a pessoa de Jesus e além de ouvirmos os ensinos de Jesus, tudo que nós vivenciamos é no ambiente em que Jesus se faz presente. É nessa comunhão, nessa relação com Cristo que a gente vai aprendendo a lidar com as coisas do cotidiano, sempre seguindo os princípios do Evangelho. Então, instruídos em Cristo é mostrando que o conteúdo da nossa vida, ele passa pela pessoa de Jesus. É tudo em Cristo. Jesus é a pessoa a quem nós olhamos, Jesus é aquele a quem nós ouvimos, e Jesus é aquele que se manifesta de maneira presente nas situações que nós estamos envolvidos para que possamos agir segundo a vontade dEle, né? João, quando ele escreve o Evangelho, no primeiro capítulo ele fala que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. A ideia aqui do instruídos em Cristo é essa fé, essa crença de que o Senhor, por meio do seu Espírito, se faz presente no ambiente em que estamos e nos ajuda durante a nossa caminhada para que nós venhamos a viver segundo a vontade dEle. Um outro ponto, e retomando um pouco a introdução, é essa nova roupagem, versículos 22 em diante, ele vai dizer, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe, segundo a concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. A nossa forma de viver em Cristo é diferente. O velho homem é o homem carnal,
é o homem que segue o seu próprio coração, que tem as suas concupiscências, ou seja, a concupiscência é o desejo intenso do coração humano, e por isso é levado pelo engano, que se afasta das coisas de Deus e muitas vezes odeia as coisas que são de Deus, se tornam inimigos da cruz de Cristo, anda segundo a inclinação do próprio coração, da própria carne. E a esses Paulo fala, olha, vocês se despojaram do velho homem, essa natureza corrupta foi transformada pela graça de Deus em Cristo Jesus. Agora vocês são novas criações, é um novo homem, renovado no espírito do vosso entendimento, é o que ele fala no versículo 23. Renovado no espírito do vosso entendimento. Conversão é mudança de pensamento, é mudança de atitude, é mudança de vida, em todos os aspectos, e que Deus possa, por meio de sua graça, nos ajudar nessa mudança constante e contínua, né? Que nós possamos ir mudando, sendo moldados à imagem de Cristo mesmo, em nossas ações, em nossos pensamentos, em nossas relações, que nós possamos nos despir do velho homem, nos revestir do novo homem. Não é como trocar a roupa no dia a dia, lógico. Então a gente levantou, veio para a escola dominical, pegamos a roupa de domingo, a gente vai para o culto, agora eu vou almoçar em algum lugar, então vou colocar uma roupa mais leve, vou fazer um churrasco em casa hoje, então vou colocar um shorts, uma camisa velha para poder sujar de carvão, né? A gente vai, porque se colocar a camisa nova a mulher vai brigar, então você já troca, porque vai espirrar gordura. Aí você vai para o culto à noite, é roupa de domingo à noite, domingo de manhã, segunda-feira roupa de ir para o trabalho, e a gente vai trocando de roupa. Mas quando Paulo fala desse despir e revestir, é essa mudança total de vida. Essa mudança, ela acontece pela graça de Deus uma única vez. Deixamos de ser cegados pelo nosso próprio entendimento, pela nossa própria vontade, e somos renovados pelo Espírito de Deus em Cristo Jesus, que nos traz uma nova compreensão da vida. E que Deus nos ajude nesse processo. Amém? É isso aí. A palavra de Deus mostra que o Espírito de Deus, ele testifica no nosso coração que nós somos filhos de Deus. E essa testificação de que nós somos filhos é a testificação de fato da nossa eleição em Cristo Jesus e de que o sacrifício de Cristo é suficiente, foi suficiente para a nossa redenção. Então, essa confiança no sacrifício de Cristo, de que Ele se entregou por nós, de que nós fomos resgatados pelo Senhor, e que o Espírito de Deus nos convenceu, nos mostrou que somos pecadores, que somos falhos, que dependemos da graça de Deus, e por sermos pecadores, reconhecemos que nós não tínhamos o que fazer para poder nos justificar diante de Deus, mas que o sacrifício de Jesus fez isso por nós. Essa é uma garantia absoluta da nossa salvação em Cristo Jesus e que a gente vai para a eternidade. Amém. Que Deus nos abençoe, que possamos ter um domingo abençoado, que o Senhor nos guie e que, como homens e mulheres resgatados pelo sangue de Jesus, que possamos ter a nossa vida dia após dia moldada ao Evangelho. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai, por essa manhã, obrigado por esse tempo aqui na Escola Dominical, pela vida dos nossos irmãos e irmãs que dedicaram esse momento para estar aqui, Pai, para ouvir, para compartilhar, para refletir. E agora, Deus, nós clamamos a Tua ajuda para que possamos viver de acordo com o Evangelho de Jesus, que nossos olhos estejam firmes e fixos na pessoa de Jesus, que os nossos ouvidos estejam sensíveis para ouvir a voz em Cristo Jesus, e que também possamos nos lembrar, ó Pai eterno, que a presença do Senhor em nossa jornada é que nos faz, ó Deus eterno, sempre procurar o caminho que o Senhor tem para nós. Portanto, nos oriente, nos dirija e nos renove, ó Pai. É o que nós pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém, Pai. Amém.